Capítulo 3 Como aplicar a vara? Os pais precisam compreender bem a importância que Deus dá a essa questão de bater e quando bater. Mas é importante também saber como bater. Alguns pais que dizem que batem nos filhos conseguem poucos resultados nos aspectos da obediência e das atitudes certas. O problema talvez esteja no fato de que, quando eles falam que batem, estão se referindo apenas a uma ou duas palmadas leves. Não é assim que se deve bater, pois isso não produz o efeito desejado. Existem 8 fatos que precisamos entender para que a correção realmente tenha valor. A vara é um acontecimento importante, diz Larry Christensen em seu livro A Família do Cristão, publicado pela editora Betânia. E assim sendo, é preciso usá-la com um objetivo definido e com um alvo certo. 8 instruções sobre a correção física. Número 1. Utilizar um instrumento certo. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios capítulo 22, versículo 15. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares, bateres com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Deus instruiu os pais a que usassem a vara e não as mãos quando precisarem dar uma correção de amor aos filhos. A vara é um galho flexível, um bastão ou ponta de um ramo de árvore. A mão é um membro do pai ou da mãe e deve ser utilizada apenas para expressar afeição e atos de amor. Certa vez, um homem que havia batido no filho com as mãos estendeu o braço para abraçá-lo. Em vez de aceitar o carinho do pai, a criança se retraiu e se afastou quando viu as mãos dele estendidas para ela. A vara é um objeto neutro, tem sua função certa e deve ter uma edificação própria para a criança. Minha esposa diz que ainda se lembra do respeito que tinha por aquela varinha que ficava na prateleira da cozinha em sua casa, na fazenda onde morava em Minnesota. Embora se lembre de que tinha um certo medo dela, não tinha nenhum medo dos pais, apenas amor e gratidão. Deus instruiu aos pais para que batam nos filhos com uma vara, porque em sua sabedoria ele sabe que esse é o modo mais eficaz de dar aos filhos a correção de que precisam. A razão disso é que a varada, embora seja um ato externo, em última análise, atua nos problemas internos da alma da criança. Bater não é uma experiência agradável, mas uma ação que tem por objetivo a formação do caráter da criança. Pela dor que a criança sente ao apanhar, ela deverá arrepender-se do que fez de errado. A vara é o instrumento mais eficaz porque, apesar de bastante dolorida, não provoca lesão física. Bastões duros, como remos ou colher de pau, não causam dor e ainda existe a probabilidade de ferirem a criança. A correia, embora seja flexível, não é tão eficaz quanto a vara e também pode machucar a criança. Outras formas de castigo, tais como colocar a criança quieta num canto, proibi-la de jantar ou mandá-la para seu quarto, não são correções adequadas, pois não corrigem a desobediência deliberada nem atitudes erradas. Muitas vezes, quando as crianças são postas de castigo num canto, começam a cultivar ressentimentos e amarguras. Do mesmo modo, palavras de depreciação ou de desamor como imprestável, moleque, têm uma ação destrutiva sobre a criança e não devem ser consideradas formas corretas de disciplina. Alguns pais que não batem nos filhos, por acharem tal atitude muito cruel e injusta, dirigem a eles palavras duras num momento de raiva que causam mágoas interiores que às vezes levam a vida toda para sarar.
Tenho ouvido vários pais falarem das mudanças positivas que ocorreram nos seus filhos depois de passarem a bater neles com uma vara, quando foi necessário discipliná-los. Eu próprio levei algum tempo para reconhecer a importância de se usar a vara. Agora que meus filhos estão maiores, dizem-me que respeitavam e temiam a vara mais que qualquer outra coisa que eu usasse para bater neles. Será bom lembrar também que talvez possa haver ocasiões em que a vara deixará marcas no traseiro da criança, principalmente se ela precisar apanhar 2 ou mais vezes seguidas por pequenos intervalos. Contudo, essas marcas são temporárias e os pais não precisam ficar preocupados com isso. Será melhor que as crianças tenham algumas marcas temporárias exteriormente do que abriguem no coração a desobediência e as atitudes erradas que talvez deixem marcas indeléveis em seu caráter. Os vergões das feridas purificam do mal e os açoites o mais íntimo do corpo. Provérbios capítulo 20, versículo 30. Número 2. Bater imediatamente. As varadas devem ser dadas o mais imediatamente possível depois de a criança ter praticado a falta. Não se deve adiar a correção para depois que papai chegar. Por outro lado, o pai também, quando está em casa e a esposa não, precisa assumir sua responsabilidade de efetuar a correção pela vara. A criança tem o dever de obedecer aos dois, pai e mãe, e assim sendo, os dois devem aplicar a correção quando necessário. No plano de Deus para o lar, é importante que o pai apoie totalmente a autoridade da esposa, para que ela possa realizar satisfatoriamente sua responsabilidade de disciplinar. Uma razão por que a vara deve ser aplicada imediatamente é que as crianças menores às vezes se esquecem do motivo por que estão apanhando. Se uma criancinha de 2 anos não quer ficar quieta na igreja, mas só vai ser disciplinada depois de chegar em casa, em vez de ser levada para fora e castigada ali mesmo, o objetivo do castigo não será atingido. Ela fica completamente confusa sem saber o que os pais querem dela. A vara tem de ser aplicada imediatamente também por causa dos sentimentos negativos que podem brotar no coração da criança. Quando o castigo é retardado, costumam brotar nela ressentimentos e amarguras. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Uma família está se dirigindo para o parque onde pretende passar algumas horas alegres e uma das crianças começa a desobedecer ainda no carro. O pai ou a mãe nunca deveria dizer: quando chegarmos em casa, você levará uma surra. Isso coloca um peso terrível sobre a criança e estraga todo o seu prazer. As crianças precisam do escape emocional que a vara proporciona. Por isso, a surra nunca deve ficar pendente sobre a cabeça deles. Número 3. Bater num lugar recluso. A correção é uma questão particular, apenas entre pai e filho. Seu objetivo é a disciplina da criança e não seu constrangimento. Por isso, o pai ou mãe deve levar a criança a um local recluso antes de bater. Se estão fora de casa e a criança precisa apanhar, ele deve ter o cuidado de procurar um local adequado onde tenha privacidade. Isso pode implicar que ele terá de interromper por instantes o que estava fazendo, as compras, por exemplo. Mas, quando as crianças percebem que os pais consideram sua criação como um fato mais importante do que uma atividade particular deles, aprendem mais depressa que têm de obedecer, mesmo quando estão longe de casa. Certa ocasião, minha esposa estava com um grupo de amigos fazendo um piquenique num parque. Em dado momento, uma das crianças desobedeceu e precisou apanhar. Nesse parque não havia cabines nem outros compartimentos. Então a mãe do menino levou-o para o carro, fechou as portas e aplicou-lhe a correção que merecia. Talvez não tenha sido o local mais conveniente, mas pelo menos era recluso. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma.
Provérbios capítulo 29, versículo 17. Número 4. Esclarecer bem os fatos. Antes de bater, é importante que o pai faça a criança entender claramente a razão disso, para que ela possa ser levada a se arrepender do ato praticado. Quando Deus corrige seus filhos espirituais, ele sempre tem razões específicas para isso. Nunca age de uma forma vaga ou oculta. Quando o rei Davi pecou, Deus mandou-lhe um profeta para debater com ele a questão de uma maneira clara que pudesse entender. Veja 2 Samuel, capítulo 12. O pecado precisa ser externado, trazido à luz. A tendência natural do coração humano é escondê-lo, encobri-lo, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A criança precisa entender que a varada não é uma agressão contra ela pessoalmente, mas uma correção pelo que fez de errado. É o egoísmo que atrapalha o desenvolvimento da autoestima infantil e não a correção dele. Quando um pai está explicando ao filho a razão do castigo, deve usar palavras simples e diretas. A explicação deve estar focalizada sempre no que a criança fez. Os pais devem evitar comentários vagos, tais como: "Foi bonito o que você fez?" Ou "Como você pôde fazer isso comigo?" Ou "O que seu pai vai pensar disso?" Esses argumentos podem apelar à razão ou sentimento da criança, mas nunca ao seu coração. O melhor a fazer é identificar logo o erro praticado. Mamãe disse que não podia e você desobedeceu. Eu disse para você parar de fazer birra. Você mentiu quando disse que não pegou o biscoito. Quando não se tem certeza do que realmente aconteceu, deve-se perguntar à criança: "O que você fez?" Muitas vezes, as crianças tentam transferir a culpa para outro numa tentativa de esconder seu erro e contam ao pai o que outra criança fez. Haverá algumas vezes em que levaremos algum tempo para descobrir o que realmente aconteceu, mas normalmente a verdade acaba vindo à tona. Número 5. Ficar na posição adequada. Muitas vezes, os pais não conseguem bater direito nos filhos porque não os colocam numa posição boa. Quando a criança ainda é pequena, a posição de bruços no colo do pai talvez seja adequada. Contudo, quando são maiores, é melhor deitá-los de bruços numa cama ou fazer com que se inclinem sobre uma cadeira. A posição correta também reflete uma atitude de disposição por parte da criança para receber a correção. As crianças que esperneiam ou se contorcem ou estendem as mãos para evitar o castigo precisam aprender a se submeter a ela. Certa vez, quando minha filha ainda estava em idade pré-escolar e precisei bater nela, começou a lutar para resistir ao castigo. Isso nunca tinha acontecido antes e fiquei sem saber direito como agir. Alguns dias depois, eu estava no trabalho. E aconteceu o mesmo com minha esposa, que precisara bater nela por desobediência. Continuei a procurar a solução para o fato e alguns dias depois dei com um texto de Provérbios capítulo 15, versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Nesse versículo senti a gravidade de uma rebelião contra a correção. Percebi que isso precisaria ser corrigido em minha filha como uma questão à parte. Conversei com ela e expliquei que não queria que ela resistisse mais quando precisasse apanhar. E se ela resistisse, teria de bater nela outra vez por isso. Depois desse aviso, ela ainda apanhou diversas vezes por causa do erro, mas afinal acabou mudando de atitude com relação à disciplina. Em vez de lutar e resistir, ela já tomava a posição certa que revelava uma disposição interior de receber a punição. Essa mudança tornou a questão da disciplina muito mais fácil para mim, minha esposa e para ela própria. E por causa disso, o temperamento dela adquiriu uma doçura e alegria toda especial. Número 6. Bater no lugar certo. Deus forneceu aos pais o lugar ideal para ministrar as varadas, o traseiro da criança.
É um lugar que não oferece perigos porque é bem recheado, mas mesmo assim bastante sensível. Para que o castigo tenha valor, é importante um bom toque físico. Se se trata de uma criança pequena com fraldas grossas ou de uma maior com uma grossa calça jeans, a vara não irá adiantar de nada. Entretanto, nesse aspecto, os pais precisam ter muita sabedoria se a criança for maior e precisarem tirar algumas peças de roupa. Lembremos que bater não tem por objetivo constranger ou humilhar o filho. Certa vez, minha esposa precisou bater em nosso filho que ainda era pequeno. Ela estava com certa pressa, pois iria sair e não queria perder muito tempo com um castigo. Levou-o para o quarto, mandou que se inclinasse sobre a cama e rapidamente deu-lhe umas varadas. Quando terminou, o garoto virou-se para ela e disse: "Mamãe, quer me bater de novo? Só que desta vez a senhora espera eu tirar minha calça, pois não doeu quase nada." Quando soube do incidente, fiquei tão surpreso quanto ela ficara no momento, mas isso nos mostrou como as crianças precisam de uma correção que seja mesmo para valer, para que possam se sentir aliviadas. Número 7. O alvo é o choro certo. O objetivo da vara é levar a criança ao arrependimento. Arrepender-se significa mudar de ideia com relação ao erro cometido, sentir tristeza genuína por ele. Isso difere do remorso, que muitas vezes é o que resulta quando a criança é colocada de castigo num canto ou é privada de um privilégio qualquer. Esse tipo de punição gera uma sensação de tristeza por ter sido apanhada em vez de arrependimento pelo erro. Tapinhas e palmadas não são correção física. Essas coisas apenas geram raiva e ressentimento nas crianças e não as levam ao arrependimento. A aplicação da vara tem de ser bem séria e demorar o suficiente para provocar na criança o choro de arrependimento, aquele choro que parece dizer: "me perdoa." O pai ou mãe deve ter a capacidade de reconhecer no choro da criança o momento em que ela se quebrantou e se arrependeu do ato cometido. O choro de arrependimento é diferente do de protesto, que geralmente é o do começo das varadas. Não é choro falso, que as crianças às vezes têm para não levar a surra toda. Às vezes, elas berram alto logo que os pais começam a bater. Geralmente o fazem porque já perceberam que, quando gritam assim, eles param de bater. A Bíblia adverte aos pais para que não provoquem a ira dos seus filhos. "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Efésios capítulo 6, versículo 4. No livro A Família do Cristão, Larry Christensen lembra que uma das maneiras pelas quais os pais provocam a ira dos filhos é quando batem neles, mas não os levam ao arrependimento. Esse princípio pode ser visto no diagrama abaixo. Do lado esquerdo, choro de raiva ou protesto. Do lado direito, choro de arrependimento. O objetivo da aplicação da vara é fazer o ponteirinho ir do choro do protesto para o de arrependimento. Se o pai parar de bater logo, a criança ficará apenas com raiva. Contudo, a duração exata de cada correção e a força com que será aplicada devem ser questões que os pais precisam descobrir por si mesmos. Elas podem variar dependendo da intensidade da força de vontade de cada criança. Número 8. Ter um momento de reconciliação. Certa vez, depois de haver batido em meu filho mais velho, voltei à sala para continuar o que estivera fazendo, mas minha esposa olhou para mim e disse: "Não terminou ainda." "O que quer dizer com isso?" indaguei. "Você deixou seu filho no quarto em prantos", explicou. "Precisa ir lá e terminar o que começou." Entendi o que ela queria dizer. Voltei ao quarto e passei alguns instantes com ele no importante e necessário aspecto de completar a disciplina. Após o castigo, o pai ou mãe precisa dar à criança alguns minutos para chorar um pouco, mas depois temos de dizer-lhes para parar de chorar
e orientá-lo até que consiga se controlar. Se sairmos do aposento logo após bater na criança, deixando-a ali chorando, suas lágrimas podem se transformar em autopiedade. E se isso acontecer, ela irá procurar conquistar a compaixão de outra pessoa, provavelmente da mãe ou do pai, se foi a mãe quem lhe bateu. Essa situação não apenas impede que a criança chegue ao arrependimento, como também tende a jogar os pais um contra o outro. Esses momentos de reconciliação necessários após a aplicação da vara constituem um instante de carinho e de intimidade, de comunhão entre pai e filho. São momentos em que a criança é confortada e acalmada quando ela readquire o autocontrole e a liberdade. Os instantes que o pai passa ali em companhia do filho após a punição servem para mostrar à criança que o assunto está resolvido e encerrado. O problema agora é coisa do passado e não será retomado mais para ser usado contra ela em situações futuras. Os pais poderão fazer isso abraçando-a com carinho, dizendo palavras de conforto e orando com ela. Além disso, esses minutos que os pais passam com um filho após a correção servem para que sintam se o coração da criança realmente está arrependido. Para isso, eles podem instruí-los para que tomem as providências necessárias para reparar o erro cometido. Se seu erro foi uma atitude negativa para com alguém, eles precisam procurar essa pessoa e dizer: "Estou arrependido, perdoe-me". Se o problema foi de desobediência, têm de voltar e fazer o que lhes fora ordenado. Isso dá à criança a chance de retornar ao caminho certo da obediência e da atitude apropriada. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 8. Pensamento-chave. A correção física deve ter o rigor e a duração necessários para levar a criança ao arrependimento. Versículo-chave. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Conclusão do livro. À medida que as crianças vão aprendendo a obedecer aos pais, vão se tornando realmente felizes. A felicidade e contentamento são fruto da obediência. Pelo uso da vara, a criança é instruída de forma a não somente praticar atos corretos, mas também a ter atitudes corretas. A correção física é a melhor forma de disciplina, a que mais amor revela, pois realmente liberta a criança do senso de culpa. A criança que não experimenta essa libertação começa a demonstrar uma disposição irritadiça e birrenta. Pela correção física, ela é liberta do egoísmo e isso faz com que sua personalidade, bem como os dons de Deus para ela, floresçam. A vara, quando adequadamente ministrada, irá reprimir o espírito de rebelião e teimosia que há no coração infantil, sem destruir seu espírito. As crianças que são disciplinadas pela correção física sabem que seus pais as amam e terão uma imagem própria, certa e adequada. O que esmaga o espírito infantil e a autoestima dos filhos são as palavras descaridosas e atos negativos dos pais. A vara também produz nas crianças o tipo certo de medo. Não medo dos pais, mas medo do mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. As crianças têm medo dos pais, quando estes erradamente os castigam com raiva e não quando eles os disciplinam em amor. E, finalmente, devemos lembrar que é importante que os pais sejam coerentes entre si no bater nos filhos. Para ser coerentes, eles têm de operar em harmonia, em unidade de pensamento. Devem resolver entre si em que situação irão bater nos filhos, e um deve sempre apoiar o outro em suas decisões. Se assim não o for, os filhos começarão a jogar um contra o outro, causando divisão no lar em vez de união.
Se os pais não forem coerentes quanto aos motivos pelos quais irão bater, os frutos de obediência e felicidade não se desenvolverão neles como devem. Os filhos ficarão inseguros e confusos, pois não sabem ao certo como deverão agir em certas situações e nem distinguem com clareza o que os pais querem deles. Alguém afirmou: as crianças pequenas não importam muito se a orientação que os pais estabelecem para a família são boas ou não. Elas só querem saber quais são as regras que têm de obedecer. Uma criança feliz é aquela que sabe exatamente como deve agir em cada situação e sabe o que os pais querem dela. A criança obediente é aquela que sabe exatamente como deve agir em cada situação e sabe o que os pais querem dela. A criança obediente é aquela que sabe que os pais estão falando sério quando lhe dizem alguma coisa. Sabem que não quer dizer não e sim quer dizer sim, tanto hoje como amanhã. As crianças felizes e obedientes são aquelas cujos pais não negligenciam nem rejeitam as responsabilidades que Deus colocou sobre eles na criação dos filhos, para que os ensinem no caminho em que devem andar. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Pensamento-chave. Uma criança obediente é uma criança feliz. Uma criança feliz é uma criança obediente. Versículo-chave. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Uma palavra pessoal aos pais. Se você está sentindo que há em sua vida algumas coisas que ficam aquém da vontade de Deus para os pais, busque a face dele em oração e peça-lhe que faça de você aquele pai ou mãe ideal que ele deseja. Fale a seus filhos de seu desejo de instruí-los nos caminhos de Deus. Naquelas coisas em que você falhou, o melhor a fazer é humilhar-se e pedir perdão a eles por isso. Deus opera a solução do problema através da humildade. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Lembremos que somente na medida em que somos filhos obedientes para nosso Pai Celeste é que estaremos em posição de aprender como devemos criar nossos filhos. Se você ainda não experimentou o novo nascimento espiritual, que o torna membro da família de Deus, pode conhecê-lo ainda hoje. Confesse seus pecados a Deus e diga-lhe que deseja parar de andar em seus próprios caminhos e passar a segui-lo, e assim receba dele o perdão e a purificação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Abra seu coração pela fé e receba o seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. O primeiro e mais importante passo que temos de dar para sermos bons pais, como nossos filhos precisam, é nos tornar filhos espirituais de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A cada problema que enfrentarmos diariamente, busquemos a solução nele. Ele amará os outros por nosso intermédio, ele será nossa paciência, nossa sabedoria e nossa força. Acabamos de ler o livro Disciplina, um ato de amor. Por que, quando e como disciplinar seus filhos, de Roy Lessing.